Pessoal, tenho esse problema aqui de geometria para resolver. Foi passado. Você tem um quadrado de lado 1, um quadrado unitário. A partir desse vértice, você traça uma reta que encontra a reta suporte desse lado aqui oposto, esse lado, tá? Mas não qualquer reta, uma reta de modo que esse comprimento seja 1. Aí esse aqui vai ter um comprimento x, e o problema pede para encontrar o valor de x. Procedimento. Primeiro, esses ângulos são iguais, são congruentes, que são opostos pelo vértice. E como se trata de duas retas paralelas aqui, os ângulos alternos internos também são congruentes. Então esse ângulo é igual a esse. E agora eu vou fazer o seguinte. Chamar essa medida aqui de y, chamando essa medida de y, o menos y. Por conta dessas igualdades de ângulo, esses dois triângulos, esse e esse, eles são semelhantes. Os lados homólogos são proporcionais. Então, a primeira observação é a seguinte: tem-se x está para... Quem é o homólogo de x nesse aqui? É o 1, que é oposto, né? X está oposto a esse ângulo, então x está para 1, assim como o y está, que é um homólogo do y, nesse triângulo, é oposto a esse ângulo, que é o congruente, 1 menos y. Ou seja, você tem a seguinte igualdade. O y é o quê? É x vezes 1 menos y. O y é x vezes 1 menos y. Então, você tem uma primeira relação entre x e y. Além disso aí, você tem o teorema de Pitágoras, que diz que 1 é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1. E x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, por conta dessa igualdade, implica na seguinte igualdade. X ao quadrado mais y ao quadrado. Fica o quê? Fica x ao quadrado vezes 1 menos y ao quadrado. Isso é 1. Que implica, fica x ao quadrado mais x ao quadrado vezes quem? Quadrado disso aqui, 1 menos 2y mais y2. Isso tudo igual a 1. Que implica o seguinte, eu fico com x ao quadrado, aí aparece x ao quadrado daqui, então eu fico 2x ao quadrado, certo? 2x ao quadrado vezes 1 somado, e fica o quê? Menos 2x2y mais x2y2 igual a 1. Que implica o seguinte. Vamos usar essa igualdade. X vezes 1 menos y. É só colocar 2x em evidência, 2x2 em evidência. Então fica 2x2, que eu vou escrever assim. 2x vezes x, que é o 2x2 que eu coloquei em evidência, vezes 1 menos y. Mais x2y2 igual a 1. Mas quem é... Olha, quem é x vezes 1 menos y? Está aqui, ó. X vezes 1 menos y é y. Então, aqui eu tenho, como implicação, eu tenho 2x vezes isso aqui que é y, eu tenho 2xy mais x2y2 igual a 1. Que implica o seguinte, some 1 a ambos os lados. Então, eu fico com 1 mais 2xy mais x2y2 igual a 2. E, ao somar 1 ao lado esquerdo, eu completei um quadrado. Porque isso aqui é o quadrado de quem? De xy mais 1. Vamos escrever assim. Quadrado do primeiro, tá aqui, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo.
Isso aqui é igual a 2, o que implica x vezes y mais 1 igual a 2, ou x vezes y mais 1 igual a menos 2. Então, você tem essa implicação, ou seja, que implica o quê? Que implica xy igual a 1, certo? A 1, 2 não, perdão. Que 2? X mais 1 igual a raiz de 2, ou xy mais 1 igual a menos raiz de 2. Perdão, tá? Menos raiz de 2. Que implica x vezes y igual a raiz de 2 menos 1, ou x vezes y igual a menos raiz de 2 menos 1. Logo, qual é a conclusão? Qual é a conclusão? É que x vezes y é raiz de 2 menos 1. Por quê? Porque esse aqui é positivo, mas esse aqui é negativo. E x e y são medidas, são comprimentos. Então, o produto, cada uma dessas medidas é positiva, portanto, o produto é positivo. Então, não posso ter isso aqui. Logo, xy é igual a raiz de 2 menos 1. Beleza? Assim, você tem y igual a quê? Quem é y? Y é igual a x, que é, ó, olha a igualdade aqui, ó. Y é igual a x menos xy. O y é igual a x menos xy. Mas quanto é? Vou botar assim, fica melhor. E assim, o y é x menos xy, ou seja, o y é x menos, como é que fica isso aqui? Fica mais 1 menos raiz de 2, porque o xy é raiz de 2 menos 1. Então, o y é igual a x menos 1. Pronto, tá aqui. Então, eu encontrei o valor de y. Tá vendo? Daí, você tem a seguinte coisa. Daí, como você tem essa igualdade, você tem xy igual a raiz de 2 menos 1, que é um fato, implicando o quê? Quem é? Daí, ó, perdão, já ia esquecendo. Daí, então, ó, você tem essa igualdade, isso é um fato. Isso é um fato que chegou aqui. Mas use de novo, xy igual a raiz de 2 menos 1, implica o quê? Implica x vezes y. Quem é o y? É x mais 1 menos raiz de 2. Raiz de 2 igual a raiz de 2 menos 1. Que implica, permite escrever aqui, implica x2 mais o quê? 1 menos raiz de 2x mais 1 menos raiz de 2 igual a 0. Que implica o quê? X igual a... É o b, menos b, que dá quanto? Raiz de 2 menos 1, mais raiz de delta. Vamos tirar o delta em separado, para não poluir aqui a figura. Quem é o delta? Ó, que é o delta? Delta é b ao quadrado, que dá 1 menos raiz de 2 ao quadrado, menos 4ac. Então, fica menos 4 vezes 1 vezes 1 menos raiz de 2. Que fica o quê? Fica 1 menos 2 raiz de 2 mais 2, certo? Menos 3 mais 4 raiz de 2. Isso é o delta. Espero que seja positivo, tem que ser, não errei em conta aí. Então, tá certo? 1 menos 2, menos 2. Então fica o quê? Fica 2 raiz de 2. 2 raiz de 2. Tá?
Aqui, que 3 aqui? Que diabo de 3 aqui? E é 4, né? 4 vezes 1 é menos 4. Então fica 1 mais 2, 3. 3 menos 4, menos 1. Então o delta está aí. Uma água, por favor. Água aqui. Então o delta é 2 raiz de 10. Então o x é igual a raiz de 2 menos 1 mais raiz de delta. Raiz de delta que dá. Não, como falei, 2 mais 2, menos 4. Já menos 3 tinha aqui, não sei o que eu coloquei. Mais 4 raiz de 2. Então mais raiz de delta, que é quanto? Que é 2 raiz de 2 menos 1 sobre 2a. Ou x é igual a quê? A raiz de 2 menos 1 menos raiz de delta, que dá 2, raiz de 2 menos 1 sobre 2. Então, essa igualdade implica isso, mas essa igualdade é um fato, tá? Portanto, qual é a conclusão? Qual é o valor de x? Portanto, observe, ó, x não pode ser isso aqui, sabe por quê? Porque raiz de 2 menos 1 é menor que 1. 2 raiz de 2 menos 1, isso é maior que 1. E a raiz quadrada é maior que 1. Portanto, essa diferença é negativa. Dividido por 2 dá negativo. X é medida. X não pode ser negativo. Então, desta implicação, portanto, qual é a medida de x? X tem que ser igual a quê? A raiz de 2 menos 1. Tá, esse x, vou botar a observação aqui, ó. Esse x é negativo. E esse aqui é positivo. Só observação. Eu tenho ou aqui, né? Ou. Então, esse é positivo, esse é negativo, então esse não pode. Então tem que ser esse. X é igual a raiz de 2 menos 1, menos raiz quadrada de quem? De 2, raiz de 2 menos 1, sobre 2. Está aí a resposta. Isso é a medida, isso aqui é a medida desse valor de x. Alguém comentou comigo que isso é um problema de alguma Olimpíada. Eu acho que seja mesmo. Tá? Tá aqui, ó. De 2 menos 1, o aluno que me passou, né? Esse daqui. Tá aí a sua solução. Ok? Espero que você tenha gostado. Deixe seu comentário, positivo ou negativo. Inscreva-se no canal. Deixe seu like ou seu dislike. E acione o sininho de notificação para mais vídeos.